nem católica, nem evangélica. Jesus não fundou religião nenhuma, nem essas duas e nem algumas outras. Veja algumas provas comigo. Antes de trazer essas provas para você, eu quero dizer mais uma vez, eu respeito a fé, a crença, a religião de todo mundo, e eu não estou aqui para falar mal ou para desmerecer, mas como eu sempre digo, há um ditado que diz, perguntar não ofende. O meu ditado é, responder também não. Mais uma pergunta que chega com muita frequência: qual foi a igreja que Jesus fundou? A católica ou a evangélica? Nenhuma das duas e nenhuma religião. Jesus não fundou, Deus não fundou nenhuma religião. Agora, com relação à igreja evangélica, quase todos os meus vídeos é mostrando aqui práticas, ensinos, dogmas, doutrinas que não foram deixados por Cristo e nem pelos apóstolos. Eu já tenho mostrado isso aí ao longo dos meus vídeos, ao longo dos conteúdos que eu tenho postado. Práticas, crenças que não foram deixadas por Jesus e nem pelos apóstolos. Aí está a prova da igreja evangélica. Agora eu quero mostrar algumas, com todo o respeito que a igreja merece, e eu digo que tem gente salva em todas as religiões, como tem gente não salva também em todas as religiões. Vamos ver algumas práticas e crenças e dogmas que não foram deixados por Cristo e nem pelos apóstolos, e que são cridos e praticados pela igreja católica. Então vamos lá, eu separei algumas coisas aqui, rapidamente, ok? Então vamos lá. Primeiro, o início da oração pelos mortos e o sinal da cruz no ar, começou no ano 400. No ano 593, começou a ser ensinado o dogma do purgatório. No ano 609, o início do papado. 758, a confissão aos líderes, confissão auricular para os líderes, para os padres, ok? 789, o início do culto às imagens de escultura. 819, foi observada pela primeira vez a Assunção de Maria. Até 819 isso nunca tinha sido mencionado, nem por Jesus nem pelos apóstolos. Ano 880, começou a canonização dos santos. 998, foi estabelecido o dia do finados e a quaresma. Em 1074, foi proibido o casamento para os sacerdotes e padres. Em 1075, os sacerdotes e padres casados deveriam se divorciar compulsoriamente. No ano de 1095, o início das indulgências. No ano de 1100, é introduzido o pagamento das missas e o culto aos anjos. Em 1025, entre os cônegos de Leão, apareceram as primeiras ideias de Assunção de Maria, que foram confirmadas. Ok? Em 1160, é que foram estabelecidos 7 sacramentos. Não foi deixado por Jesus nem os apóstolos. 1186, o Concílio de Verona estabeleceu a Santa Inquisição. 1190, agora começa a ser estabelecida a venda das indulgências. No ano de 1200, é estabelecido o uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. 1215, a transubstanciação se torna artigo de fé, regra, prática. 1220, o início da adoração à hóstia. 1226, é introduzida a elevação da hóstia. 1229, é proibido a leitura da Bíblia para os leigos. Em 1265, o início da festa do Sagrado Coração. 1303, a Igreja Romana se declara como a única e verdadeira religião e que fora da católica não há salvação. Em 1311, o início do Santíssimo Sacramento e da oração da Ave Maria. 1311, século XIV. Em 1414, é estabelecido que a comunhão para as pessoas é só um elemento, a hóstia. O vinho fica só para o sacerdote, ok? 1439, os 7 sacramentos e o purgatório agora são transformados em artigo de fé. 1546, é conferida à tradição autoridade igual ou superior à Bíblia. Se houver uma divergência entre a Bíblia e a tradição, o católico tem que ficar com a tradição. 1546, 1562,
é declarado aqui a missa, é que é a oferta propiciatória, e é declarado também, confirmado, o culto aos santos. 1573 é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, aqueles 7 livros, 1573, a mais que a Bíblia Católica tem. 1854, o início do dogma da Imaculada Conceição. Ela foi concebida imaculadamente, tá? Em 1854. Em 1864, declaração da autoridade temporal do Papa. Ele é autoridade máxima, mas é temporal, até o outro Papa entrar. Em 1870, é declarado que os papas são infalíveis, ou a infalibilidade do Papa. E em 1950, a Assunção de Maria se torna artigo de fé. Nada disso foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Como eu disse, com todo respeito, e tem gente salva, sim, com certeza, na Igreja Católica, em todas as religiões, até no meio evangélico tem gente salva, como tem gente não salva também. Volto a dizer, me perguntaram e eu estou respondendo. Eu não falto com respeito, com a fé e com a crença de ninguém. Um abraço, até o próximo, fique com Deus em nome de Jesus.